Fala aí galera, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Dinoloco novamente. E bem, hoje estamos aqui para responder a pergunta dos inscritos, né? Que eu fiz um short esses dias. Esse short pegou bastante visualização e muita gente mandou perguntas. Eu respondi em short, só que como são muitas perguntas, vou fazer por vídeo longo mesmo. Então, bora lá. E considere isso aqui como um especial de 6 mil inscritos atrasado, ok? Mas então, vamos lá, né? Pergunta número 1, feita pelo Aaron Tavares U7Q. Tem uma pergunta: quem ganha uma luta, um Megalodonte ou um Spinosaurus? Cara, não importa o universo, não importa o mundo, não importa o lugar, o Megalodonte vai vencer um Spinosaurus. Além do mais, pelo seu tamanho absurdo, ele tem um peso muito superior, assim como uma mordida muito mais rápida, e na água ele é bem mais veloz do que o Spinosaurus. Até porque ele é literalmente um peixe cartiloso, ou seja, ele é um peixe, um animal adaptado ao seu ambiente. Spinosaurus poderia nem saber nadar direito, para falar bem a verdade. Alguns estudos mais recentes dizem que o Spinosaurus ele não seria um animal muito aquático, ele seria um animal mais com características de um pelicano. Não, pelicano não, uma garça. Ele ficaria em rios, lugares rasos, pescaria peixes e ia embora, mas não chegava a entrar ou nadar de forma absurda lá embaixo da água, que nem muitos documentários acabam mostrando pra gente. A próxima pergunta foi feita pelo Mantis Fueda. Qual a diferença entre o Majungasaurus e o Rajasaurus? O Majungasaurus ele foi um predador que viveu em Madagascar, na África. Nome completo como Majungasaurus crenadissimus. Viveu no final do período Cretáceo, há cerca de 70 milhões de anos atrás, e pesa 6 a 7 metros de comprimento. Ele possui um crânio curto e grosso, um único chifre pequeno no topo do focinho, dentes adaptados para esmagar ossos e rasgar a carne, e também ele é canibal. E já o Rajasaurus, que é Rajasaurus narmadescensis, ele viveu na Índia, no final do período Cretáceo, há cerca de 67 milhões de anos atrás. Ele possui aproximadamente 6 a 6,5 metros de comprimento. E ele era um dinossauro com um crânio curto, assim como o Majungasaurus, possui uma crista, um chifre arredondado no topo da cabeça e menos evidências comportamentais conhecidas do que o Majungasaurus. Ou seja, a gente pode dizer que o Rajasaurus ele é uma versão maior do que o Majungasaurus, porém mais adaptado. Próxima pergunta do Spinosaurus Studio: por que os dinossauros não estão na Bíblia, o livro sagrado? Bem, uma pergunta bem interessante, eu vou ressaltar. A Bíblia não é um livro de ciência ou de paleontologia. A Bíblia é uma coleção de textos religiosos, teológicos e históricos, escritos por ao longo de muitos séculos, aproximadamente, alguns sites que eu vi, de 1400 a.C. até 100 d.C. O foco desses textos é a relação entre Deus e os seres humanos, não a história natural da Terra ou detalhes científicos. Os autores da Bíblia viviam em um mundo sem conceito de dinossauro. O termo dinossauro só foi criado em 1852 por Richard Owen. Os fósseis podem ter sido encontrados antes, mas sem entendimento científico necessário. Eles provavelmente foram interpretados como ossos de animais grandes ou misteriosos, ou simplesmente ignorados mesmo. Mas então, eles não aparecem na Bíblia pelo motivo que eles não tinham conhecimento, provavelmente. Mas a gente tem algumas coisas que as pessoas acham que são menções indiretas, como o Behemoth, que aparece em Jó 40, 15 e 24, descrito como um animal gigante, com uma força na barriga e uma cauda com cetro. Alguns dizem que ele poderia se referir a um hipopótamo ou um elefante, mas outros acreditam que seja um monstro ou uma descrição mitificada de algo como um dinossauro. E outros que acham que o Leviatã, que aparece em Jó 41, uma criatura marinha feroz e quase invencível, pode ser uma simbolia ou inspirada em animais como crocodilos ou baleias, ou até mesmo mosassauros. Mas, resumidamente, eles não são citados na Bíblia pelo motivo que a Bíblia é um livro de religião, um livro que mostra Deus, Jesus, o seu conhecimento avançado sobre essas coisas, não sobre a história da Terra, essas coisas. Pergunta feita pelo Nugget Gamer 6766. O Rex, o T-Rex, no caso o T-Rex não é o Tyrannosaurus mecraense, ele poderia ganhar de 2 giganotossauros jovens? Sim, muito provavelmente sim, até porque o Rex, no caso o Tyrannosaurus Rex, ele poderia chegar a 12 toneladas, aproximadamente 5 a 4 metros de altura e um comprimento de 2,5 metros de comprimento, e alguns indivíduos poderiam chegar até 15 dependendo, né? Mas a gente tá falando aqui um mediano, não no auge. Bem, o Rex poderia muito bem ganhar, até porque os 2 giganotossauros são jovens, o que já diminui um pouco o tamanho e o peso. Dependendo do jovem que ele significaria,
poderia ser algo em torno de 3 metros até 2,5 metros de altura, que é grande comparado a um ser humano, mas um Rex de 4 a 5 metros de altura não é quase nada. Mas 2 tiranossauros jovens poderiam dar um trabalho, porque eles são mais rápidos e provavelmente se cansariam menos por serem mais adaptados à corrida, entre aspas. Só que o Rex ele poderia levar com 2 mordidas, se ele conseguir acertar essas 2 mordidas nos giganotossauros, obviamente. Mas em geral, o Rex poderia muito bem vencer 2 giganotossauros jovens numa briga. A Bentorritinho perguntou: qual o primeiro dinossauro do mundo? Bem, é uma coisa meio difícil de explicar porque a gente já tem fósseis mesmo. Mas um dos registros mais antigos de todos são de algumas espécies, aqui do Brasil mesmo, como Historicosaurus princeps e Gondwanax. E também outras espécies, como Naiasaurus parringontini. Ele também é um outro dinossauro que a gente pode dizer que ele é antigo, só que ainda tem alguns debates se ele realmente é um dinossauro verdadeiro ou um parente próximo dos dinossauros. Sim, mas não se dá pra saber ainda, mas até agora é considerado um dinossauro mesmo. Agora a próxima pergunta do Dinodoctor 78. Os dinossauros faziam sons parecidos com o quê? Bem, primeiramente, muito obrigado por você ter compartilhado meu link no meu canal, valeu. E segundamente, agora a pergunta. Bem, os dinossauros poderiam fazer sons parecidos com o de crocodilos, dependendo do animal. Tipo, um Rex poderia ter sons mais graves, mais roucos, tipo de um crocodilo. Ou os dinossauros poderiam fazer sons mais parecidos com de aves, como o Velociraptor e o Utahraptor, por exemplo. Mas, bem, depende do animal, também vai depender bastante. E os dinossauros não poderiam rugir. Por que os dinossauros não conseguiam fazer o som do rugido? Porque o rugido, ele é uma coisa exclusiva dos mamíferos. Só o mamífero tem rugido, mas nenhum outro animal possui o som, não consegue fazer som rugido. Apenas os mamíferos, onça pintada, humano, capivara, leão, urso polar, muitos desses animais, só eles podem fazer rugido, só os mamíferos. Tirando os mamíferos, nenhum outro animal pode fazer sons rugidos, no caso. Nenhum deles pode fazer rugido. Você não vê um peixe rugir, você não vê animais como um crocodilo rugir, você vê eles soltando sons graves, mas não é um rugido. O Luiz Octávio 0230 perguntou: como saber a idade de um fóssil? Bem, eu sei essa pergunta, é uma pergunta muito boa e eu vou estar colocando no próximo episódio de Aprendendo Paleontologia. E bem, para saber a idade de um fóssil envolve algumas técnicas de geologia e da física, principalmente por meio de datação relativa e datação absoluta. E aqui vou mostrar alguns termos, métodos que a gente pode utilizar, como a datação relativa, que é um método que não dá a idade exata, mas ordena os fósseis do mais antigo ao mais recente, com base na sua posição nas camadas de rochas, os estratos. O princípio da superposição, camadas mais profundas geralmente são mais antigas que as superfícies, e fósseis guias, que se encontram um fóssil conhecido com uma idade já estimada em uma camada e pode estimar a idade de outros fósseis ali perto. E também tem a datação absoluta, que tem alguns métodos mais comuns, que são a datação de carbono 14, que só serve para material de organismo com até 50 mil anos e usado em fósseis mais recentes, como o de humanos pré-históricos. E a datação por urânio-chumbo e potássio-orgônio, usados em rochas muito antigas, de milhões ou bilhões de anos, e importantes para datar as camadas de rocha vulcânica próxima dos dinossauros. E também, como que isso funciona na prática? Alguns paleontólogos encontram fósseis e analisam os distritos, né? Eles analisam o fóssil do animal para tentar chegar numa conclusão exata. O João Antônio Fernandes de Oliveira perguntou: como seria se o Indominus Rex existisse no período Cretáceo? Bem, provavelmente rapidamente ele se tornaria o predador de topo da cadeia alimentar, independentemente de onde ele estivesse, na África, na América do Sul, na América do Norte, qualquer lugar que Indominus Rex estivesse, ela seria o topo da cadeia. Ela seria praticamente o predador perfeito, poderia se camuflar, garras afiadas, um braço muito forte, uma mordida bem forte para o seu tamanho, até porque ela tem do Tiranossauro Rex. E além do mais, ela é um animal extremamente inteligente, podendo bolar estratégias de caça muito facilmente. Então provavelmente ela seria o topo da cadeia alimentar com toda a certeza. A Indominus Rex ainda poderia ter aquele olfato extraordinário. E além do mais, seria um predador de grande porte, maior que o próprio Tyrannosaurus Rex, se tornando um segundo margossauro carnívoro, porque ela não ia superar o peso de um Rex, por exemplo. Mas ela poderia ser mais perigosa
que um Rex pelas suas habilidades. Talvez mais forte? Talvez. Aí tem esse debate entre os Rex ser mais forte ou mais fraco que o Rex da vida real. Mas em um lugar de que ela pôde se camuflar, o Rex da vida real poderia ter uma certa desvantagem. O Archaeoceratopus, gostei do nome, ele perguntou: dinossauros teriam habilidade de pássaros? Depende do dinossauro. Um Rex poderia ter uma habilidade, talvez tipo uma habilidade de galinha, uma super concentração. Porque as galinhas e outras aves poderiam ter elas têm uma super concentração. Quando elas focam em algo, não importa o que aconteça, elas vão focar naquilo. Mesmo se você pegar o corpo de uma galinha, pegar o corpo dela, começar a arrastar lá pra lá e pra cá, ela nunca vai tirar os olhos daquilo que ela tá focando. Se ela focar na parede, mesmo se você pegar o corpo dela, a cabeça dela vai estar posicionado pra parede, porque ela vai estar focando naquilo. Provavelmente os dinossauros poderiam ter um hiperfoco também, para caçar suas presas de uma forma mais aprimorada, sem tirar o foco, sem se distrair facilmente, né? E isso é uma coisa que poderia favorecer predadores de grande ou médio porte e até pequeno porte. Essa pergunta aqui é bem interessante, que ela foi feita pelo Alinegros, né? Alinegros 4540. É possível que os espinossauros tenham vindo no Brasil? Sim, totalmente possível. Porque a África, que é onde encontraram os espinossauros, no Egito, ela era antigamente conectada ao Brasil. Foi separada lá no Cenozoico, se não me engano. No período Cretáceo, eu acho que era junto, ou até um certo tempo ela era junto. Não lembro se ela se separou na era Mesozoica ou se foi na era Cenozoica. Alguém me se você souber e me corrija, por favor. Mas bem, os espinossauros poderiam ter passado por aqui ou vivido aqui. Algumas pessoas acreditam que o próprio Oxalá e Aquilombenses seriam espinossauros. E no caso no caso de alguns estudos mostram que foram espinossauros mesmo, vai ser nomeado como espinossauros quilombenses. Mas tirando isso, por enquanto a gente não se sabe ao certo se os espinossauros vivem no Brasil de fato, mas provavelmente viveu. Porque muitos animais que são próximos de espinossauros poderiam ter vivido aqui, como sucumimos, também Carcharodontossauros, Uranossauros e etc. A pergunta feita pelo Alex Gabriel Góes Costas, na minha opinião, foi uma das melhores perguntas de todas. Porque toda vez que aparece um objeto estranho no corpo de um animal pré-histórico, tipo a vala dos espinossauros e etc., a primeira coisa que as pessoas dizem é para impressionar as fêmeas. Bem, não é 100% assim na verdade, porque a vala do espinossauro ela tem vários tipos, ela tem vários exemplos. Um dos principais exemplos são troca de temperatura e chamatização das fêmeas. O outro também pode ser como que a gente pode dizer? A identificação de um indivíduo. Pode ser que a vala dos espinossauros, cada indivíduo tem uma cor diferente, sabe? Uma cor da vela diferente. Mas tirando isso, outros dinossauros, como o Triceratops, bem, aquela gola óssea, por exemplo, ela é ou para chamar a atenção das fêmeas, ou também para proteger o pescoço dele, ou intimidar os inimigos. Que essas coisas aí de animais, quando a gente encontra um objeto estranho no corpo de um animal pré-histórico, a gente compara com animais atuais. Principalmente quando é um dinossauro, a gente compara com as aves. E as aves, assim, pra gente qualquer coisa diferente numa ave, como um gargalo mais colorido, uma crista colorida, ou uma asa mais esbelta, umas penas mais bonitas, mais coloridas, maiores, a gente já começa a falar que é para as fêmeas, porque geralmente tem a dança do acasalamento. Geralmente animais que possuem um acessório como um chifre, possuem braços mais coloridos, ou possuem algum tipo de objeto estranho no corpo, como um chifre ou uma gola óssea, a gente já fala isso, porque é um papel mais mais próximo em si mesmo, é um papel mais próximo, e também como a gente não tem muito estudo, a gente fala isso para um acasalamento, para chamar a atenção das fêmeas, porque as fêmeas se interessam por coisas coloridas, com os animais no caso. Elas se impressionam com essas coisas mais esbeltas, mas pode ser também que tenha outros tipos de papéis, como troca de temperatura, intimidação, também para procriação, talvez, ou melhor, alguma coisa na vida, ou para defesa e etc. Mais uma pergunta de luta, hein? O Imbutuva Edit Só Oficial perguntou: um espinossauro ganharia de um monossauro na água? Resposta é nunca. Meu mano, o espinossauro teria a dificuldade de solar um Rex na água. Provavelmente nem derrotaria o Rex na água. Imagina um Mosasaurus, um animal que... Mesma coisa do Megalodon, um animal que é literalmente adaptado à água, enquanto o espinossauro fica ali de boa.
talvez nem se fosse o Mosasaurus encalhado na terra, talvez nem assim os Spinosaurus ganhassem, porque o Espinossauro tem uma mordida fraca. Eu sei que pode vir, mas que Espinossauro só porque ele é piscívoro. Sim, só porque ele é piscívoro. Geralmente animais piscívoros, eles são com uma mordida mais fraca, porque é adaptado pra comer peixe. Ele fala, mas ele comia peixe também de um carnotauro. Ainda assim é um peixe, ok? É um peixe de qualquer jeito. Nem se compara a um saurópode de 100 toneladas que nem um giga caça, ou nem se compara com que um animal de 2 toneladas que o Rex caça. Então, independente se é um peixe, o Spinosaurus ele tem uma facilidade maior, porque o Spinosaurus é adaptado e ainda mais é um peixe, cara. É um peixe. Independente do tamanho do peixe, se o peixe não tiver uma armadura ou não tiver uma mordida do caramba, é só um peixe, ok? Se não for um Ducleossus da vida ou se não for um Megalodonte, tá de boa, tá ligado? Mas é isso mesmo. Mas resumidamente, o Spinosaurus é trucidado pelo Mosasaurus. Bem, uma pergunta bem interessante aqui é a da Nicole Santana. Eu não vou pronunciar esse número aqui. Qual o osso mais resistente de dinossauro já registrado? Primeira coisa, a gente não utiliza o termo osso de dinossauro. A gente geralmente usa, para ser mais pré-histórico, a gente usa o termo fóssil mesmo. Porque fóssil é meio que osso, só que petrificado. Mesmo que seja uma diferença bem pequenininha, é uma coisa que a gente tem que saber desde o começo pra gente não acabar se confundindo essas coisas aí. Porque osso é diferente de fóssil. Um fóssil é meio que um osso, só que petrificado. Depois de muitos milhões de anos, um mineral vai lá, ele cobre o osso e transforma meio que em uma pedra de animal praticamente. Mas tirando essa pergunta aí, tirando essa correção, a pergunta essa daí é bem difícil de entender, bem difícil de explicar. Pelo motivo que nós, paleontólogos, a gente não testa a resistência do fóssil. Porque, dependendo do fóssil, a gente pode quebrar o fóssil tentando descobrir isso. E a gente não vai ser idiota o suficiente para pegar um martelo e tacar em cima de um fóssil. Uma coisa que pode ser frágil ou resistente. Mas, é bem complicado pagar para ver, né? Você vai querer ter risco de danificar um fóssil para descobrir uma coisa, ou você não vai querer descobrir nunca, é só ter o fóssil. Eu prefiro não descobrir nunca. Eu não quero descobrir meu fóssil, mas voltando, um dinossauro, né, que ele é considerado bem resistente é um anquilosaurídeo, nodosaurídeo na verdade, Parenoanquilosaurus. No caso, o Borelopeuta markmicheli. Por que ele é considerado tão resistente sendo que a gente nem testou? Porque ele tem uma conservação excepcional. O fóssil encontrado inclui não só ossos, mas também impressões de pele, conteúdo estomacal e até pigmentos, a melanina, o que é extremamente raro. Ele é meio que uma múmia de dinossauros. Ele foi descoberto em 2011 no Canadá, na formação Hasbiscar. No trabalho da escavação, ele preparou mais de 7 mil horas para isso. E bem, ele é considerado resistente pelo motivo que ele é bem preservado mesmo. Mas a gente não sabe se ele é resistente mesmo, porque a gente não testou ainda. E eu nem quero testar, né? Uma outra pergunta interessante, que é uma das minhas favoritas. O Xbluxlu69 perguntou: o Indominus Rex teria chance de existir naturalmente, diferente do filme que foi criado artificialmente? Bem, surgir um dinossauro 100% semelhante a Indominus é quase impossível. Mas parecido, eu tenho total certeza que sim. Porque eu acho que se ela fosse realmente existir, ela seria ou um Carcharodontsaurídeo, ou ela seria um Megaraptorídeo, né? Um Megaraptor, só que muito grande. Porque, ela tem braços e garras muito grandes, ela também tem um crânio parecido com o de um Carcharodontosauro, porém também semelhante ao Megaraptor. Por isso que ela ficaria entre esses dois animais, ou um grupo dos Megaraptor ou dos Carcharodontosaurídeos. Mas existir ela mesmo, um ser parecido com a Indominus é impossível. Mas agora existe um ser parecido com a Indominus, é totalmente possível. O CG Dinossauro, ele perguntou: o que tu acha da romantização dos dinossauros em documentários mais novos? Que eu acho que já é normal, já que as aves são dinossauros e fazem isso. Bem, depende da romantização. Porque tem romantização mais estranha. Tipo, o carinho dos dinossauros. Todo mundo já viu aqueles carinhos, aqueles toques que um Rex dá na fêmea, sabe? Aqueles carinhos que o focinho bate com o focinho. Bem, talvez aquilo aconteceria, mas não seria tão exagerado. Porque muitos documentários fazem toda hora um macho e a fêmea fazendo carinho um no outro, sendo que isso é uma coisa muito rara de encontrar nos répteis mesmo. Isso já é coisa mais pros mamíferos mesmo. Os mamíferos fazem mais carinho um no outro, geralmente. Mas animais como répteis mesmo, muito raramente você vê répteis tendo comportamentos amigáveis uns com os outros.
Assim, só se for parceiro, né? Porque agora tem certas coisas que eu me lembro que fiz esses dias e eu não curti muito. Mas ok, né? Mas a romantização aí meio que normal já. Porém, não é, como a gente pode dizer, uma coisa 100% fiel, porque os dinossauros não seriam tão romantizados. Assim, eles poderiam ser românticos, talvez. Sim, uma fêmea, um macho, blá blá blá. Mas fazer carinho toda hora é meio extrapolação do limite, né? O Fasola Studios 10 perguntou: qual a diferença entre Pterodinossauros e do Notorinchus? Bem, ambos são Pterodinossaurídeos, um grupo muito curioso de dinossauros terópodes que, ao contrário de seus parentes carnívoros como o T-Rex, eram herbívoros ou ornívoros e tinham garras enormes, corpos robustos e pescoços longos. O Notorinchus viveu há cerca de 90 milhões de anos atrás, no Cretáceo Superior. Enquanto nos Estados Unidos, na América do Norte, ele tinha cerca de 4 a 6 metros de comprimento, e ele era mais primitivo dentro do grupo dos pterodinossauros. Já o Pterodinossauros viveu há 70 milhões de anos atrás. Ele é mais recente que o Notorinchus. Encontrado na Mongólia, na Ásia, e ele é muito maior, com 10 metros de comprimento, e até 6 metros de altura ou 5 metros de altura. Ele tinha garras maiores que qualquer animal conhecido terrestre, com até 1 metro de comprimento. E o Pterodinossauros é mais famoso e mais derivado, evoluído, né? Ele é mais superior evoluidamente do que o Notorinchus. E ele também é mais famoso, né, por causa dos filmes, né, documentários, etc. Mas, em geral, o Pterodinossauros é meio que um Notorinchus, só que maior. E o Notorinchus é mais primitivo, ele é encontrado nos Estados Unidos, ele é menor também. Essas são as diferenças dele. Esse aqui são literalmente 3 perguntas de uma vez. E como ele colocou tudo junto, eu vou responder tudo mesmo. O Naja X Darkness perguntou 3 coisas. Primeira coisa, seria capaz de dinossauro herbívoros como ceratopsides ou semelhantes fazer osteofagia, que não sabe é o ato de comer ossos para suprir nutrientes como fósforo ou cálcio? Se, além de ser possível e ser capaz, literalmente já é meio que confirmado isso. A espécie Triceratops poderia muito bem fazer isso daí, no caso, o osteofagia, que no caso é o ato de comer ossos. Eles poderiam fazer isso, até porque, bem, se você pegar um fóssil de um crânio de um filhote, né, um filhote de Triceratops e um macho, você pode ver que tem muitas mudanças no crânio. E para essas mudanças acontecerem, precisaria de muito cálcio. E o cálcio é presente em ossos, em carniça, no caso. Presente em restos mortais, no caso, os ossos. E muitos herbívoros que precisariam de mais cartilagem, de mais cálcio para se desenvolver, eles poderiam comer os fósseis, ossos, né? Ossos de animais, ossos de animal. No caso, esse tema é osso porque o fóssil seria que ele tivesse soterrado e virasse pedra, mas no caso é osso. Muitos animais, no caso, o Triceratops, no caso, ele poderia comer cálcio. Ele poderia digerir até um pouco de carne, só que ele comeria cálcio para desenvolver o seu crânio, desenvolver o seu corpo, desenvolver seus chifres, a sua argola atrás, né, o seu colarinho, o seu bico. Então, tudo isso é para desenvolver só o crânio, o corpo dele. Então, sim, é totalmente possível. E qual seria a anatomia correta do Dinossauro de Jurassic Park? A anatomia dele, não sei se está se referindo ao da vida real, sim, qual seria a anatomia correta do Dilophosaurus, ou qual seria a anatomia do Jurassic Park. Mas a da vida real seria um pouco maior, com 2,5 metros de altura, aproximadamente, embora aqueles lá que apareceram no filme eram meio jovens, mas independente. Eles teriam uns 2,5 metros de altura, uns 10 metros de comprimento, aproximadamente, e eles seriam animais um pouco mais, como a gente pode dizer, um pouco mais robustos, um pouco mais gordinhos, assim, mais ou menos também. Enquanto o Jurassic Park ele é mais magrinho e também ele tem uma postura mais ereta, enquanto o dinossauro, o Dilophosaurus da vida real, ele tem uma postura um pouco mais deitado, a postura seria. Então, tecnicamente, o Dilophosaurus do Jurassic Park, ele tá bem diferente. E além do mais, o do filme, ele tem aquele colarino, uma coisa que não tem na vida real. E além do mais, o da vida real não cuspia veneno, a gente não tem nenhuma comprovação disso, pelo menos. E a última pergunta é como a boca do Helicoprion funcionava? Bem, é uma pergunta que muita gente me pergunta às vezes. A boca do Helicoprion, que é um peixe cartiloso pré-histórico que viveu há cerca de 290 milhões de anos atrás, no caso lá no período Permiano mais ou menos, é uma das estruturas mais curiosas da paleontologia e para mim também. O que o torna tão enigmático é a sua espiral de dentes, a sua formação espiral localizada na mandíbula inferior. Durante muito tempo, cientistas não sabiam exatamente aonde ficava essa espiral, já que os fósseis preservados basicamente eram só os dentes, o resto do corpo sendo de cartilagem, como os tubarões modernos. Ele não fossilizava bem.
mas pesquisas recentes com tomografias computarizadas, as CT scans, especialmente de fósseis encontrados na Rússia, mostraram que aspirar o dente ficava dentro da mandíbula inferior, enrolado dentro da sua boca. À medida que os novos dentes cresciam no centro da espiral, os dentes mais velhos eram empurrados para fora, em um movimento contínuo. A boca do Licoprion não tinha dentes na mandíbula superior, e o quanto o animal mordia, a espiral girava lentamente, funcionando como uma serra rotativa que cortava presas moles, como lulas ou outros cefalópodes. E agora as últimas perguntas, o Tabatademe, eu não consigo pronunciar isso aqui. Tabatademeses Franca perguntou: qual foi o maior dinossauro e mais fraco dinossauro que já existiu? Bem, entre os dinossauros não avianos, o menor de todos entre eles foi com quase toda certeza o Microraptor, embora tenha outros que também talvez sejam um pouco menores, mas os menores são Paviscursus e o Microraptor, os menores de todos. Mas o menor dinossauro que existiu de todos, contando os avianos, foi o Beija-Flor. Ele é simplesmente o menor de todos. Menor que qualquer outro animal, outro dinossauro que já tenha existido. Ele é o menor de todos. E com toda certeza o mais fraco também. E ele também, uma curiosidade extra, ele é o animal com metabolismo mais acelerado do mundo. De todos, literalmente. Mas ele é o menor e mais fraco dinossauro que já existiu. E agora a última pergunta, sei que vai ser para 20, mas eu coloquei só 19, porque só essas perguntas realmente eram perguntas interessantes. O resto era de batalha ou era pergunta besta, mas dane-se. A Priscila9495 perguntou: quem vence, Megalania ou Dimetrodonte? Bem, vendo seus fatos de cada um, a Megalania poderia literalmente mandar o Dimetrodonte de rato pra cima. O Dimetrodonte é menor e também, ele literalmente bem mais fraco. Ele também não é um réptil, é um mamífero, só pra constar. Enquanto a Megalania é bem maior e provavelmente teria até veneno, né? Se a gente se inspirar no dragão de Komodo. Talvez ela teria, talvez não, né? Mas provavelmente sim. E talvez ela seja maior, mais pesada, ter garras maiores, dentes mais perigosos, né? Provavelmente ela teria dentes tipo de dragão de Komodo, que teria até ferro em volta, que o Dimetrodonte é outro louco. No caso, o dragão de Komodo ele tem uma cobertura de ferro no dente, que serviria para rasgar a carne dos inimigos. Então a Megalania venceria o Dimetrodonte. Agora com nossa última pergunta, sim, a última pergunta essa é a do Megalania contra o Dimetrodonte, só que me mandaram essa e eu achei muito interessante essas duas perguntas. Mas então, vamos lá. O Snake King Knight do YouTube perguntou duas coisas. Primeira, por que o Quetzalcoatlus era tão grande? Bem, o Quetzalcoatlus ele era enorme, muito grande, maior que uma girafa praticamente, no tamanho de uma girafa na verdade. O motivo disso é que os pterossauros, eles tinham sacos aéreos. Sacos aéreos são órgãos do corpo que é encontrado nas aves e dinossauros terópodes e nos pterossauros, que são meio que eles funcionam para, no caso dos pterossauros, para diminuir o peso deles. Por isso que o Quetzal, mesmo com aquele tamanho enorme, a girafa é 5 vezes mais pesado que ele, literalmente. E os sacos aéreos diminuem o peso e auxiliam no voo, deixam mais leve, ele fica melhor para voar e ainda melhora na respiração, fazendo com que em voos de alta velocidade ele consiga respirar de uma forma muito boa. E além do mais, o oxigênio também é uma outra coisa que também pode afetar bastante o tamanho dos animais, principalmente no Quetzalcoatlus. E o segundo, qual é o seu dinossauro favorito? Tyrannosaurus Rex. Mas agora, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, se inscreve no canal, esse é o especial de 6.000 inscritos. Muito obrigado por a gente bater essa meta tão rápido. Eu lembro que há 10 meses atrás eu tava chorando porque eu perdi 2 inscritos, né? Tava com 200 inscritos há 10 meses atrás. E agora, olha isso. Em 10 meses eu cresci mais de 6.000 inscritos. Uau, muito obrigado de coração mesmo, galera. Vocês são demais. E eu fico muito grato por ser um dos canais que mais tá crescendo em paleontologia. Provavelmente eu acho que eu sou um dos canais que mais tá crescendo no rumo de paleontologia, no nicho paleontológico. Cara, eu fico muito feliz por isso. Eu tô muito agradecido por cada um de vocês, se inscreveram no meu canal, deixaram o like nos vídeos, essas coisas. Muito obrigado mesmo. E cara, rumo aos 7.000 e a meta até o final do ano é 10k, hein? Cara, muito obrigado de coração mesmo, galera. Eu amo cada um de vocês se inscrevendo no canal. Isso não é mais hora não, não tô nem lendo o roteiro. Mesmo, muito obrigado de coração mesmo por cada um. E agora, tenham um bom dia ou uma boa noite.